bom dia a todos. Queria agradecer o convite feito pelo professor César, professor Camilo, para estar aqui hoje discutindo com vocês a proposta de trabalho que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, e vou um pouco tentar traçar aqui algumas linhas gerais de um artigo que eu estou elaborando junto com um aluno meu de doutorado. Antes eu queria saudar essa iniciativa de enfim, trazer as discussões do direito e, de certa forma, integrar essas discussões com outras áreas. Eu acho que é uma coisa que falta no Brasil. É interessante que a Faculdade de Direito aqui do Paraná, da Federal do Paraná, tenha essa iniciativa, coisa que eu realmente acompanho, e são poucas essas iniciativas de integração, e penso eu que essas experiências interdisciplinares, né, embora cada vez mais tanto o direito, a ciência política, a sociologia terminam ficam presas aos seus muros metodológicos, epistemológicos, mas eu acho que é sempre uma experiência frutífera dividir um pouco das experiências e dos ganhos que cada área tem e pode desenvolver com problemas que, inclusive, são problemas comuns, né? Eu acredito que esse é um problema comum a várias disciplinas, e para isso é preciso ouvir todos para entender bem esse problema. Bom, como eu havia falado, aqui é a tentativa de trazer alguma contribuição para o debate, que foi o debate da criação do CNJ no Brasil, que, no fundo, passa por alguns problemas que, no meu ponto de vista, são problemas sérios, são problemas gerais, e que repercutem, de alguma forma, no mundo em que vivemos, né? Não é à toa, isso é a minha forma de pensar, que o CNJ teve algumas crises. Recentemente teve uma crise muito séria, né, entre o seu presidente e a sua corregedora, né, e penso eu que isso está na base de algumas questões mal postas do ponto de vista conceitual do funcionamento dessa instituição. Bom, vamos à frente. Acho que o problema mais geral, mais básico, quer dizer, a questão, né, é a questão da responsabilização de governantes, né, que tem se constituído um tema central da agenda pública em muitos países, e em particular na América Latina. Episódios recorrentes de corrupção em que se evidenciam a debilidade das instituições e a escassez de mecanismos de controle social têm contribuído para conferir uma visibilidade ainda maior ao tema. Neste contexto, as questões relativas ao desempenho das instituições novas e velhas e a responsabilização e controle de seus dirigentes adquirem grande importância política e analítica. É óbvio que isso está tratando de uma dimensão muito mais ampla, mas creio que aqui também se enquadra essas instituições novas, né, entre elas o CNJ, e que estamos aqui estudando. A grande questão da accountability, né, quer dizer, onde é que ela se expressa na sua natureza mais forte, é o chamado accountability vertical, que, no fundo, enfim, tenta ser expresso, né, nessas palavras, né, que governos representativos são definidos como aqueles nos quais uma maioria do eleitorado escolhe governantes através de mecanismos regulares, as eleições, com base em promessas sobre o seu comportamento futuro. Os governantes e seus agentes diretos, o conjunto de atores da burocracia pública, implementam as decisões legislativas, e o desempenho dos governos no exercício do mandato irá informar futuras escolhas do eleitorado no sentido de punir ou premiar seus representantes com sua recondução ou não ao cargo. Essa seria, na verdade, a forma que as democracias contemporâneas, que são hoje o sistema político vigente em boa parte dos países, né, tem de controlar, de regular, de escolher, de selecionar os seus líderes, né, as pessoas que vão, de certa forma,
desenvolver as políticas públicas que são necessárias para o bem-estar social. Bom, mas isso não se dá dentro de um campo pacífico, né? Aí tem as questões da assimetria de informação, ou seja, os eleitores não detêm toda a informação relevante para avaliar o desempenho de seus representantes, né? Certas decisões que afetam diretamente o eleitorado são tomadas em um contexto de incertezas ou com base em informações que não são públicas, anexando sob o risco de anular seus efeitos pretendidos. Por exemplo, aqui, um exemplo clássico desse dilema de assimetria de informação são os bancos centrais, né? Então, a ideia da independência ou não independência dessas instituições, que é tão discutida pela ciência política, pela economia e por outros setores da ciência. Então, os eleitores também não têm preferências formadas a respeito de um conjunto amplo de questões, ou seja, essa ideia de que as democracias contemporâneas, o grau de complexidade das sociedades implica necessariamente num grau numa falta de expertise do eleitor básico, do eleitor mediano, para boa parte das questões que estão sendo decididas. Ou seja, querendo ou não, a questão da delegação cai como um elemento fundamental dessa relação. Então, em matérias técnicas ou complexas, os representantes não podem moldar suas decisões pela preferência dos cidadãos. Em outras palavras, não podem ser responsivos ao eleitorado. Os cidadãos, no entanto, esperam que os seus representantes atuem em seu interesse. A busca por um certo grau de insulamento das burocracias, ou seja, de delegação, é um imperativo nas sociedades modernas complexas. É só nela que a burocracia emerge como um ator com autonomia em relação aos governantes. Esse é um ponto que tem sido muito estudado na ciência política, na economia, ou seja, dado que temos sociedades complexas, dado que determinadas decisões envolvem um grau de expertise elevado, e dado que a população não tem, em geral, o eleitor mediano, em geral, não tem a mínima noção, a mínima capacidade de tomar decisões nesse sentido, ocorre uma delegação, e essa delegação, de certa forma, está vinculada a instituições que vão tomar essa decisão. A teoria da delegação prevê que essas decisões teriam de ser tomadas, obviamente, dependendo do desenho institucional dessas instituições, para o bem público. Só que isso é um problema, né? Porque depende do desenho, depende de uma série de variáveis que, de certa forma, fazem parte do conjunto de problemas da delegação e que não ficam bem explícitas dependendo do desenho institucional que se é formulado. Creio que várias instituições hoje merecem um olhar mais crítico sobre o seu grau de atuação, dado que trabalham dentro de um campo que é, no fundo, um campo de quase substituição do poder dos políticos, ou seja, das pessoas que deveriam ter realmente a responsabilidade de tomar aquela decisão. Mas, enfim, é assim que as coisas são e é assim que nós temos que encarar. Então, a grande questão, né, o problema da responsabilização do accountability vertical torna-se, portanto, duplo. A responsabilização dos políticos e governantes pelos cidadãos, né, que é a base fundamental do problema do accountability vertical, e da responsabilização dos burocratas em relação aos políticos eleitos, né. Esse é um grande dilema e que tem preocupado e tem trazido várias questões para o debate. Agora, esse é o dilema. Aqui era para ser uma foto onde teria a rua do respeito e a rua da accountability, mas a foto não ficou muito boa. Mas eu tenho a impressão que é porque o dilema é confuso mesmo. Enfim, a foto não saiu boa. E aí, onde é que entra o CNJ nessa história toda, né? Aqui está o nosso CNJ, criado pela emenda constitucional.
Bom, antes do CNJ, nós temos que começar no Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele ocupa um espaço importante, tendo em vista que a teoria dos controles, né, democráticos, ela pressupõe que, como existe esses problemas de assimetria de informação, para se pensar em uma democracia realmente responsiva, né, é necessário que algumas instituições também trabalhem complementarmente aos eleitores, no sentido de vigiar, de regular e de punir, se for o caso, os chamados desvios públicos, né? Então, nesse sentido, o judiciário é, sim, uma instituição de extrema importância, porque ele, no fundo, tem como uma de suas funções prover o chamado accountability horizontal, que, nas palavras do seu idealizador, né, das pessoas que pensou isso há algumas décadas atrás, Guilherme Odoni, no fundo, seria a existência de agências estatais que estão legalmente capacitadas e autorizadas e realmente dispostas e aptas a tomar ações que ultrapassem da vigilância rotineira a sanção criminal ou impedimento em relação às ações ou omissões por outros agentes ou agências do Estado que podem ser qualificadas como ilegais. Pois esse tipo de accountability, para ser efetivo, precisa ter agências que são autorizadas e dispostas a vigiar, controlar, corrigir e ou punir ações ilegais de outras agências estatais. Então, aqui nós temos claramente um papel de grande relevância do Poder Judiciário. E, obviamente, com o tempo, com a complexidade dessas relações, se veio à tona, quer dizer, a questão de que, tudo bem, e quem controla esses caras? Quem controla quem está controlando, né? Ou seja, a grande questão, who guard the guardians, né? Pela literatura política da Judicial Politics, como é que se controla este poder que não é eleito, não tem controle da população sobre ele, e que, de certa forma, exerce um poder de vigilância sobre os poderes que são eleitos. Uma boa resposta seria o Poder Legislativo, né? Quer dizer, o Poder Legislativo pode, enfim, criar regras e controlar o Poder Judiciário. Na teoria, isso é verdade. Na prática, nem tanto, né? Em termos comparados, talvez o Brasil seja um dos países onde o Poder Judiciário tem suas competências e prerrogativas fortemente constitucionalizadas, né? Acho que poucos países, pega os Estados Unidos, que é considerado um país de destaque na literatura internacional, né? Ou seja, se pensarmos num país em que o Poder Judiciário tem efetivamente uma influência no sistema político, vem logo à cabeça dos Estados Unidos. E lá, todas as leis e regras que controlam o Poder Judiciário são leis federais, ou seja, leis que podem ser alteradas com maioria simples. No Brasil, não. No Brasil, essas leis são constitucionalizadas, ou seja, requerem maiorias qualificadas e que eleva o custo do próprio legislativo e do próprio executivo, que, de certa forma, tem uma vinculação forte com o legislativo na hora de propor políticas de grande envergadura, eleva altamente o custo. Então, se isso não é possível, então qual é a solução? A solução é, bom, o legislativo pode delegar, e o legislativo brasileiro delegou. A emenda constitucional 45, do final de 2004, cria este conselho. E o que é esse conselho? É um conselho de controle externo? Afinal, ele foi criado para ser um conselho de controle externo, mas ele é um conselho de controle externo? Há uma grande divergência sobre a capacidade de se controlar de fora, já que boa parte dos componentes desse conselho são de dentro, né? Aí eu trouxe aqui uns... Espera aí, acho que eu errei aqui. Eu trouxe aqui alguns dados de uma pesquisa que eu fiz há alguns anos atrás. No fundo, eu tentava entender como é que se passava a formação desses conselhos em outros países.
E, para não pegar um recorte ad hoc, né, meu argumento era que comparar o Brasil com estruturas judiciárias que são mais próximas seria mais interessante do que pegar países onde ou seja, que a cultura jurídica fosse mais próxima do que pegar países, enfim, a própria questão política, né, Portugal e Espanha, por exemplo, são muito aderentes à trajetória política nossa, são países que também passaram por processos de redemocratização, né, no final do século XX, e tiveram que reconstruir suas instituições, enfim, a própria Itália também. E aí a gente percebe o seguinte, que, no fundo, os grandes debates, se você pega as discussões sobre criação do CNJ, os grandes debates em torno do CNJ podem ser qualificados em 2 pontos. O primeiro ponto era a composição, ou seja, a ideia de que, para ser um controle externo, teria que ter pessoas de fora do Poder Judiciário participando, né? E isso foi um debate muito forte, enfim, é só olhar as publicações, as defesas acaloradas que existiam nos jornais brasileiros da época. E também outra questão com relação às competências, né? Com relação às competências, eu não vou discutir aqui, porque, enfim, acho que não é o caso, mas nesse artigo, se alguém tiver interesse, eu trato um pouco dessas questões, olhando esses países como um elemento comparativo para situar o Brasil. Mas, com relação à composição, aí eu criei uma variável, que é o grau de exterioridade. A gente percebe que o Brasil não está, enfim, não é muito distinto desses países que criaram o Conselho. Ou seja, essa ideia de se criar conselhos de controle do Judiciário, onde a participação de pessoas fora do Judiciário seja um elemento importante, ela talvez não tenha um grande sentido, ou seja, não é que as pessoas de fora devam participar, mas, no geral, a participação de pessoas de dentro do Poder Judiciário nesses conselhos é muito forte. Não é uma coisa, mesmo olhando para outras experiências, nós percebemos que, ou seja, não podemos parar a discussão, não podemos focar muito nessa discussão, porque ela termina por não fazer sentido, dada a experiência de observar que em vários países essa não é uma questão tão relevante, né? Mas aqui eu fiz uma paródia, uma brincadeirinha, né? The Guardians, e aí é o argumento do meu artigo, é que, no fundo, quem guarda os guardiões é o próprio guarda, né? Ou seja, o próprio guardião. A minha questão é que, e é o cerne do argumento que eu estou tentando desenvolver, é que o Supremo Tribunal Federal, provavelmente, durante a história republicana brasileira, mas mais fortemente a partir dos militares, eles têm pautado uma agenda de política judicial, ou seja, de construção das instituições judiciais. E, de certa forma, o CNJ não fugiu a essa tônica, né? Então, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele é capacitado, por lei, para suprir as ausências de indicações para o Conselho, né, caso essas ausências ocorram, presidir o Conselho por meio de um dos seus membros, que isso é um elemento extremamente importante, quer dizer, o presidente dessa instituição, ele pauta a agenda dessa instituição. Então, o presidente dessa instituição é necessariamente o presidente do próprio Supremo, né? Então, você já vincula as duas instituições de forma visceral. E julgar as infrações penais contra os membros do Conselho e julgar as ações contra as decisões do Conselho, né? Então, isso tudo está lá na lei. Se você pega, por exemplo, as experiências dos outros países, é possível observar que só cabe aos tribunais constitucionais, por exemplo, de Itália, Portugal e Espanha,
julgar as decisões do Conselho, se essa decisão do Conselho afeta uma regra constitucional. No caso brasileiro não é assim, né? Quer dizer, toda e qualquer decisão pode ser alvo de uma revisão no próprio Supremo, o que torna a ação do Conselho muito aderente à visão do Supremo do que deve ser esse Conselho. Em outras palavras, aí é uma coisa que me preocupa já há algum tempo. O STF no Brasil, além de ser o vértice hierárquico do sistema recursal e o guardião da constitucionalidade, acumula também a função de revisor das atividades administrativas e disciplinares do próprio CNJ. É uma questão de se pensar, né? Quer dizer, essa posição em que o CNJ, que o STF ocupa hoje, obviamente tem gerado conflito dentro do próprio funcionamento da instituição CNJ. Porque, na medida em que essa instituição começa a atuar e começa a exercer as suas prerrogativas, ela, em alguma medida, vai se chocar com alguns interesses. E, quando esses interesses se chocam, vem a dependência desse Conselho do próprio STF, né? Então, eu acho que, recentemente, essa briga que ocorreu dentro do CNJ revela um pouco problemas dessa regulagem, né? Problemas das polias e engrenagens dessa relação entre essas duas instituições, que eu não sei como vai ser resolvido. Provavelmente deve ser resolvido no campo político. E aí, mais uma vez, eu acho que o STF leva a melhor.